Então agora que a gente fez a introdução falando um pouquinho de amostra, talvez você esteja se perguntando, mas é um curso de cientista de dados para trabalhar com Big Data. A amostra de fato é relevante? Eu não consigo, com a tecnologia, com a capacidade de processamento atual, analisar 100% da população, todos os meus dados? Então existem dois pontos aqui que devem ser rapidamente considerados. E aqui eu dividi, vou criar uma linha aqui, uma divisão. A primeira questão é o custo-benefício. Você realmente precisa analisar todos os seus dados? Às vezes, com uma proporção menor de dados, você consegue o mesmo resultado. E quando eu falo de proporção menor de dados, eu não estou falando apenas em quantidade de registros, mas a gente está falando também de fontes de dados. Então você pode, muitas vezes, em muitos casos, conseguir um efeito igual ou muito semelhante, sem precisar analisar todos os dados. Então essa é a primeira questão e fica aí para você pensar. A segunda questão é que você vai precisar de técnicas de amostragem, mesmo que você for trabalhar com toda a população, se você for analisar todos os dados. Então, para citar um exemplo lá, quando a gente for estudar machine learning, redes neurais, você vai precisar separar a sua população em proporções de teste, treino e validação. E mesmo que você tenha 100% dos dados, que você vá processar 100% dos dados, você precisa fazer essa separação usando alguma técnica de amostragem aleatória. Você não pode simplesmente dividir o seu conjunto de dados no meio. Você tem que dar chance para todos os elementos de fazer parte do conjunto de dados que vai para teste, para treino ou para validação e vice-versa. A outra questão é que você pode querer fazer experimentos diferentes em que você também vai precisar separar o seu conjunto de dados em subconjuntos, em amostras, para fazer esses experimentos diferentes. Então, a questão de usar amostragem ou não, além do custo-benefício mesmo, se falando em Big Data, em ciência de dados, na carreira, na profissão de cientista de dados, é uma técnica necessária que deve ser conhecida.